Olá, galerinha! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uma revisão de ética. Vamos falar sobre o aquecimento global. O que é o aquecimento global? O aquecimento global, ele é o aumento da temperatura média dos oceanos, do ar e de todos os outros fatores da Terra. O fenômeno se manifesta como um problema na temperatura e aumenta cada vez mais, principalmente em áreas populosas e centrais do nosso planeta. Vamos ver agora a principal causa. A principal causa do aquecimento global é a retenção dos gases acumulados na atmosfera, que causam a poluição dela. Esses gases, quando chegam à atmosfera, eles formam uma camada ao redor dela, impedindo que o calor de dentro do planeta Terra consiga sair. O que vai ocasionar o aumento da temperatura na superfície terrestre, tá? E aí nós temos o chamado aquecimento global. Quais são as causas do aquecimento global? As causas elas podem ser naturais ou provocadas pelo homem, porém, cada vez mais, as pesquisas e evidências nos mostram que o homem tem se destacado como principal causador do aquecimento global. O homem, ele é um dos principais destruidores do nosso planeta, tá? A poluição da atmosfera, que ocorre pela intervenção do homem na natureza, através da poluição do meio ambiente, ou seja, quando nós intervimos, né, fazemos aí queimadas, poluímos o solo, o ar, fazemos desmatamento, tudo isso é intervenção nossa e a gente acaba poluindo, a gente acaba o quê? Degradando a natureza, degradando o nosso meio ambiente e fazendo com que a Terra sofra com tudo isso, sofra essas consequências, que na verdade nós deveríamos cuidar da Terra, mas nós destruímos ela, né? Quais são as consequências do aquecimento global? É o aumento da temperatura, serão dias mais quentes, né? Nós já estamos vivendo isso, dias mais quentes, dias de calores insuportáveis, o derretimento das geleiras, a diminuição da água potável, maior ocorrência dos períodos de seca, né? Nós temos aí maior tempo de seca, a redução da oferta dos recursos naturais que a natureza nos dá, o desequilíbrio ecológico, dentre outras consequências. Então, a gente tem que ter consciência de que a nossa ação realizada aqui na Terra, elas são prejudiciais ao nosso planeta. E que isso tudo que a gente tem passado, que a gente tem vivido, dias quentes, né? A gente tem que estar com pouca água potável, temos que economizar água. Tudo isso são o quê? Ações que nós mesmos provocamos para poder destruir o meio ambiente. Então, a gente tem que ter consciência dos nossos atos no meio ambiente. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é uma ação natural que mantém a atmosfera cerca de 30 graus Celsius mais aquecida, possibilitando com isso a existência de vida no planeta, que sem o efeito estufa natural seria um mero deserto gelado. Ou seja, o efeito estufa, ele nos permite ter vida aqui na Terra, né? Sem ele, nós seríamos o quê? Pinguinhos de gelo, ou seja, não existiríamos, seria muito gelado para que houvesse vida humana. O efeito estufa, ele mantém um clima adequado, né? Ele tenta manter um clima adequado no planeta Terra, uma vez que ele vai fazer o quê? Aquecer o planeta. No entanto, quando há emissão excessiva de gases poluentes, entre eles o gás carbônico, ocorre um aumento desproporcional da temperatura, o que dá origem ao aquecimento global, que nós falamos lá atrás. Como isso acontece? Em algumas etapas, né? Primeiro, o Sol emite a luz e a radiação para a Terra, né? Depois que ele faz essa emissão, a radiação
essa luz e essa radiação bate aqui no solo e sobe de novo. Parte dessa luz é refletida de volta ao espaço quando chega à atmosfera. O restante da energia é absorvido até a superfície do planeta. A Terra e a sua atmosfera se aquecem e tentam emitir o calor de volta ao espaço. Esse calor sobe novamente, né? Ou seja, no entanto, parte desse calor não consegue ultrapassar uma barreira formada pelo vapor de água, o dióxido de carbono ou óxido nitroso, metano e outros gases. A emissão desses poluentes é feita pelo escapamento dos carros, pelas usinas de energia que trabalham com carvão, com petróleo e gás natural, as queimadas em florestas, dentre outros motivos. Então, vamos ter consciência sobre as nossas ações, como a gente já falou lá atrás, tá? Isso tem prejudicado o nosso meio ambiente. Agora nós vamos falar sobre a extinção de animais e vegetais, sobre a nossa fauna e a nossa flora. A extinção dos animais e dos vegetais. Por causa da poluição frequente e da destruição em massa da natureza provocada pelo homem, os habitats dos animais e vegetais sofrem grandes consequências na natureza, e uma delas é a extinção. Tá? Uma das ações que nós fazemos, algumas ações que nós fazemos no meio ambiente, provoca a extinção dos animais e dos vegetais. O que é extinção? Você sabe? Extinção é o desaparecimento de uma espécie ou um grupo de espécies nas definições da biologia e da ecologia. Existem algumas espécies que vivem em cativeiros, pois estão desaparecendo da natureza. As espécies que estão em perigo de extinção são chamadas de espécies ameaçadas. O ser humano é o maior responsável pela extinção de algumas espécies pelo mundo afora. Nós provocamos a extinção de alguns animais e vegetais devido às nossas ações incorretas de sobrevivência aqui na Terra. Quais são as causas da extinção? A caça predatória, a poluição das águas, dos rios, dos mares e oceanos, poluição do solo, a poluição atmosférica, as mudanças climáticas ocorridas pelo aquecimento global, o tráfico da fauna e da flora, as queimadas, a poluição e a expansão urbana sem o planejamento, o extrativismo desordenado, dentre outros fatores. Estes são alguns fatores que podem causar a extinção dos nossos animais e dos nossos vegetais. Tá? Algumas ações que nós fazemos que causam a extinção, quando são feitas frequentemente. Tá? Aí eu coloquei aqui para vocês alguns animais que já foram extintos. Olha aí, o mamute. O mamute era um animal e ele foi extinto aproximadamente em 1500 anos antes de Cristo. O dodo foi extinto nos finais do século 17. O leopardo de Zanzibar foi declarado extinto em fins dos anos 90. O tigre da Tasmânia, que foi extinto em 1936. O tigre de Bali, que foi extinto provavelmente em 1937. O leão de Atlas, que foi extinto da natureza em 1922. Todos esses animais foram extintos por possíveis ações humanas, tá? Possíveis ações humanas que prejudicaram a vida deles aqui no meio ambiente. Aqui eu coloquei um mapa do Brasil com alguns animais que já foram extintos ou que estão ameaçados de extinção. Nós temos aí listados 22 tipos de animais. Temos a onça pintada, o cervo do Pantanal, a arara azul, o peixe-boi, o surucuru, o macaco de aranha, o piracuru, flamingo, a ararinha azul, o urubu-rei,
tatu-canastra, tamanduá-bandeira, o jabuti, o jacaré de papo amarelo, o mico-leão da cara dourada, tartaruga, preguiça de coleira, o mico-leão dourado, falcão, o lobo-guará, anta e o mico-leão preto. Estes são alguns animais que estão em extinção, que correm o risco de extinção, ou alguns deles já foram até extintos, tá? Agora, alguns vegetais que estão em extinção: o azevinho, a bromélia, o carvalho, o narciso do mondengo e a árvore tropical. Estes são alguns tipos de vegetais que estão extintos. Por que eles foram extintos? Por causa das ações do homem na natureza, né? O desmatamento, poluição dos solos, poluição das águas, né? A poluição do ar, a poluição da camada atmosférica, tudo isso ocasiona a extinção dos nossos vegetais e animais. Aqui são outros tipos de vegetais que também estão ameaçados, né? Nós temos o narciso do mondego, o alcar de algarve, o trevo de 4 folhas, a corriola do espichel, dentre outros, né? O tráfico ilegal de animais. O tráfico de animais é o comércio ilegal de animais retirados da natureza e que movimenta o mercado da caça. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, o tráfico de animais é uma das atividades ilícitas mais lucrativas do planeta, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas, movimentando mais de 10 bilhões somente no Brasil. Bom, levando em consideração apenas o tráfico de animais no Brasil, aproximadamente 38 milhões de exemplares são retirados da natureza e cerca de 4 milhões são vendidos. Olha aí, ó, quando a gente compra aquele bichinho lá na feira, né? Isso é tráfico de animais. A gente não pode comprar animais que não sejam registrados e propícios para venda, né? Então, nós temos que ter a consciência de que quando a gente compra um animal desse, por mais que a gente não esteja vendendo, mas se a gente compra, nós estamos participando dessa ação criminosa. Então, quando a gente pensar em adquirir, em comprar algum tipo de animal, a gente tem que ter ciência de que esse animal é registrado direitinho, de que ele pode ser vendido se ele tem documentação para ser vendido. Caso ele não tenha, nós estamos participando indiretamente do tráfico de animais. E isso é ilegal, é ilícito, tá? Diga não ao tráfico de animais. Qual é a nossa conclusão? A conclusão é o quê? A extinção é um grande problema. Toda essa questão que nós falamos lá sobre o sumiço desses grupos de animais ou vegetais do planeta ou de alguma determinada região é um grande problema, porque a gente necessita tanto dos vegetais, tanto dos animais, para poder contribuírem para a nossa vida saudável no planeta. Só a visão de um cidadão planetário poderá ajudar as pessoas a se unirem e buscarem soluções. A luta pela conservação do meio ambiente certamente evita a extinção de animais e vegetais. Então, vamos ter consciência das nossas ações, vamos ter cuidado com o meio ambiente, vamos ter cuidado com os animais, né? Vamos cuidar daquilo que é nosso. Se nós não cuidamos do meio ambiente, nós estamos nos prejudicando também, né? Se nós deixamos o meio ambiente de qualquer jeito, não cuidando, degradando, depredando esse patrimônio imenso que nós temos, a gente acaba perdendo também. Então, a gente tem que ter consciência de que nós somos parte do meio ambiente. Se a gente destrói ele, nós estamos também nos destruindo, tá? Vamos refletir? Isso aí é uma charge. Próximo paciente, o médico chama. Pode atendê-la primeiro, doutor? Do jeito que ela está sendo tratada, vai precisar de cuidados urgentes.
Ou seja, do jeito em que o nosso planeta Terra está sendo tratado, do jeito em que nós estamos tratando ela, na verdade, ela já está precisando de cuidados urgentes, né? Porque ela já está ferida, machucada, porque nós já machucamos demais, nós já fizemos muitas coisas que prejudicaram o planeta Terra. Então, vamos ter nossa consciência de que a Terra é o nosso habitat e que nós devemos cuidar dela para que nós possamos gozar de uma vida melhor. Ok, galerinha? Essa aí foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham compreendido. Acompanhem também pelo livro de ética, tá? Façam a revisão que terá lá na plataforma para vocês e depois tirem todas as dúvidas. Um beijo, bom final de semana para vocês e até a próxima!